Você? Sim, você que me assiste, você se considera uma pessoa boa? A maioria de nós diria que sim. Tentamos fazer o certo, ajudar o próximo, ser decentes. Mas a história e até mesmo o nosso dia a dia estão repletos de exemplos assustadores. Pessoas comuns, pais de família, vizinhos amigáveis, cometendo atos de crueldade, corrupção ou indiferença inexplicáveis. Como isso é possível? O que faz uma pessoa boa cruzar a linha para o terrível? Prepare-se, porque a resposta da ciência é mais chocante e mais perto de casa do que você imagina. Não vamos falar de monstros, vamos falar de você e dos mecanismos ocultos na sua própria mente e nas situações que te cercam. Bem-vindo ao Psique Revelada. O primeiro passo para desvendar esse mistério é abandonar a ideia simplista de que o mundo se divide entre pessoas boas e pessoas más. A ciência nos mostra que a linha é tênue e que todos nós carregamos o potencial para ambos os lados. O que realmente inclina a balança são forças poderosas, a situação em que estamos, a autoridade que respeitamos, o grupo ao qual pertencemos e os truques que nossa própria mente nos prega. Imagine um palco. As luzes, o cenário, o figurino, tudo influencia a atuação. Na vida real, o palco são os ambientes e os papéis sociais que assumimos. Dê a alguém um uniforme, poder sobre outros e regras frouxas, e você verá transformações surpreendentes. Estudos clássicos, como o infame experimento da prisão de Stanford, onde estudantes comuns designados como guardas rapidamente se tornaram sádicos, enquanto os prisioneiros se tornaram passivos e desesperados, ilustram uma verdade inconveniente. O contexto pode corromper. A situação pode fabricar o terrível em pessoas perfeitamente boas. As regras do jogo, muitas vezes, reescrevem as regras da nossa moral. Agora, adicione uma figura de autoridade. Alguém que você respeita, que parece saber o que está fazendo. Nos chocantes experimentos de Stanley Milgram, pessoas comuns foram instruídas por um cientista a aplicar choques elétricos cada vez mais fortes em outra pessoa, um ator que apenas fingia a dor. O resultado? Uma maioria esmagadora obedeceu, indo até os níveis máximos de choque, mesmo ouvindo gritos de agonia. Não eram sádicos. Estavam presos na teia da obediência. A responsabilidade parecia se dissolver, transferida para quem dava a ordem. Uma lição assustadora sobre como a deferência à autoridade pode nos levar a trair nossa própria consciência. E se não houver uma autoridade direta, mas apenas o grupo? Nos experimentos de Solomon Asch, bastava que algumas pessoas dessem uma resposta patentemente errada para que o indivíduo real, mesmo sabendo a verdade, concordasse com a maioria. Por quê? O medo de ser diferente, o pavor do ridículo, a dúvida paralisante. Será que sou eu o louco? Essa necessidade visceral de pertencer pode nos fazer engolir sapos, verdades e até mesmo participar de atos coletivos terríveis, apenas para não sermos excluídos. A pressão do grupo é uma força invisível, mas implacável. Quando estamos em um grupo grande, especialmente se nosso rosto está oculto ou nossa identidade diluída, algo perigoso acontece: a desindividualização. Perdemos nosso senso de self, de responsabilidade individual. O eu se dissolve no nós. É o efeito da multidão, onde o anonimato pode liberar impulsos que reprimiríamos sozinhos. Vemos isso em linchamentos, vandalismo e hoje, de forma assustadora, no comportamento online, onde máscaras digitais encorajam uma crueldade que muitos não teriam coragem de expressar cara a cara. Sem um rosto, sem um nome, a barreira para o terrível desmorona. E o que acontece depois do ato? Se uma pessoa boa faz algo terrível, como ela convive com isso? Nossa mente é uma mestre em auto-engano. Para reduzir o desconforto da contradição, a dissonância cognitiva entre nos vermos como bons e agirmos mal, nós distorcemos a realidade. Ele mereceu. Eu não tive escolha. Não foi tão grave. Outros fizeram pior. Começamos a justificar o injustificável, a reescrever a história em nossa cabeça para proteger nossa autoimagem.
É um mecanismo de defesa poderoso, mas que nos impede de aprender com os erros e pode nos levar a repeti-los. Então, qual é a resposta chocante da ciência? É que não existem pessoas boas e pessoas más como categorias fixas e opostas. Existem pessoas, e existem sistemas, situações e processos psicológicos que podem empurrar qualquer um de nós para o bem ou para o mal. O terrível raramente nasce de uma decisão fria e calculista de ser mal. Ele é, mais frequentemente, o produto final de uma série de pequenos passos, de concessões, de pressões externas e auto-enganos internos. É o que Philip Zimbardo chamou de efeito Lúcifer, a capacidade humana de se transformar sob a influência de forças poderosas. A linha entre o anjo e o demônio reside em todos nós e ela é assustadoramente permeável. Essa verdade, por mais desconfortável que seja, não é um veredito de condenação. É um chamado à consciência. Entender esses mecanismos não é desculpa para o erro, mas a primeira ferramenta para a prevenção. Se sabemos como o palco é montado, como a autoridade seduz, como o grupo pressiona e como nossa mente nos engana, podemos nos tornar mais vigilantes, mais críticos, mais corajosos para resistir. Podemos aprender a construir situações que incentivem o nosso melhor e a reconhecer os sinais de alerta em nós mesmos e nos outros. Desbravar a incerteza da nossa própria psique é a jornada mais importante. Se você está pronto para continuar descobrindo as verdades ocultas da sua mente, inscreva-se no Psique Revelada. Porque a verdade, por mais chocante que seja, é o que nos liberta. Até a próxima revelação.